pessoal? Então a gente está aqui no nosso terceiro exercício de técnicas básicas de desenho. E esse daqui é a geometrização de formas bidimensionais, 2D, duas dimensões. Então o que a gente vai fazer? Primeiro uma seleção de imagens. Imagens mais simples, com menos informações visuais. Vou começar aqui com uma rede. Dependendo da imagem, o papel vai ficar melhor para ser desenhado nessa posição, que a gente chama de paisagem, é um papel A4. Dependendo da forma da imagem, ela vai ficar melhor nessa posição, que a gente chama de retrato. Aqui na vertical, né, e aqui na horizontal, paisagem e retrato. Nós vamos usar aqui para fazer a rede, que foi essa primeira imagem simples que foi escolhida, fica melhor nessa posição. O material que eu vou usar é um lápis ou uma lapiseira. É melhor que não seja um grafite muito escuro, muito pesadão, assim. Eu vou usar aqui uma lapiseira 05 normal. Os riscos que forem feitos, é importante que eles permaneçam no papel. Então a primeira dica é fazer os primeiros traços, que vão ser de linhas guia, né? Entender o desenho em relação ao tamanho do papel, a ocupação dele no papel, as formas geométricas principais e as linhas guia. Então, nesse desenho que a gente escolheu aqui, que eu vou colocar na edição aqui no cantinho, a gente vê que ele é quase do tamanho do papel. Aqui seria essa água rasa, uma areia molhada, a areia seca, o verde água lindo e maravilhoso, e aqui o azul do céu. Então já tenho as minhas primeiras linhas guias. Depois eu estou reconhecendo aqui que minha primeira madeira que sustenta a rede, ela sai um pouquinho abaixo aqui dessa linha da areia seca. E aí aqui vai sair um pedaço da rede e a outro pedaço vai estar enganchado aqui. E aí eu consigo já definir o meu desenho, né? Aqui a linha do horizonte. Dessa triangulação foi muito importante para definir, identificar essas distâncias no horizonte para saber onde começava e onde terminava a minha rede, e depois fazer a continuidade. Quando eu encontrei essa curva aqui, esse triângulo meio arredondado aqui na base, foi só seguir na continuidade dos apoios para fazer o desenho. Bom, segundo nível de complexidade, eu escolhi aqui o flamingo. Então, muito bem, vamos começar pelas linhas guias. Da mesma maneira que a gente começou o outro, ele é bem mais fino do que o papel. Vou reforçar um pouquinho mais aqui a minha onda para eu não confundir as linhas. Dei uma forma nela para eu não confundir. E estou colocando o pé um pouco mais aqui embaixo, uma referência da linha da onda. Então eu acho que daqui para cá tem uma distância aqui. Aí tem uma distância parecida.
e depois essa distância pra cá. Eu acho que aqui é um pouco mais pra cá. Então tem um pezinho que acontece aqui e um ponto do encaixe do pé aqui. Eu tô vendo essa linha mais ou menos reta, talvez ela tenha uma leve subidinha nesse sentido, mas eu vou deixar ela meio reta mesmo. Losango aqui, ele é um pouquinho mais comprido, assim. Lembra que eu falei que eu achava que essa linha subia um pouco mais? Essa forma tá me indicando que sim, que ela sobe um pouco mais, sim. E aqui um rabicó de nuvem que aparece pra cá, né? Aqui fica um azul mais claro, aqui um azul mais escuro. Tudo isso daqui é céu. Bom, dando continuidade aqui, eu escolhi o nível de complexidade 3, esse barco atracado aí numa paisagem. Muito bem, vamos começar por essa linha que dá minha primeira geometria, que determina esse braço aí, como se fosse um corrimão, né, com a escada. Ele corta, né? Então ele tem se eu tenho uma, vou até preencher aqui para mostrar que esse espaço aqui ele não está sendo considerado, para não confundir o olhar. Uma churazinha, depois eu pinto. Então, a gente tem essa linha, eu acho que ela é mais para baixo do que aqui, talvez por aqui, né? São duas linhas até um pedaço, depois eu vou passar como se fosse um eixo aqui. Uma linha de referência, né? Ela tá mais ou menos a 1/3, é como se eu estivesse dividindo por 3 aqui, ela fosse 1/3 aqui em cima, mais ou menos. Aí o primeiro degrau, ele é um pouco acima do terço de baixo. É outra linha de referência que eu tenho, né? Ele tá subindo um pouquinho. E depois tem uma outra linha, essa é importante, que ela me dá meio que uma diretriz, né?
Que ela sai daqui e junta com essa linha que fez ali, que seria o primeiro degrau, né? Vou pôr até ela continuar daqui. Se eu esticasse, ela daria um pouquinho acima do corrimão aqui, né? Se ela vai dar bem no corrimão, ela é um pouco mais inclinada. Vou pegar a linha do corrimão que eu encontrei aqui e vou puxar. Pronto, tem aqui. Então, essa daqui ficou a minha linha de eixo do corrimão. E o ponto do corrimão eu conferi na imagem, peguei minha lapiseira e encostei na imagem que está aqui no computador, vou até mostrar, eu vou fazer na edição que ela apareça aí para vocês. E fiz assim, estiquei aqui, ó, e conferi que essa linha se estende até o começo desse corrimão. Então isso para mim determinou esse ponto. E eu vou continuar aqui nessa mesma lógica, pegando aqui a linha de baixo do corrimão. Para achar esse começo da minha subida dessa linha paralela à minha folha de papel, né? Ela sobe um tanto mais ou menos correspondente a esse aqui, mais ou menos até aqui. Isso me dá uma referência de ponto, né? Aí eu vou conferir, será que daqui até, vamos dizer que isso daqui também é um eixo de referência, embora ele esteja um pouquinho diagonal para lá. Eu tô dizendo, isso daqui, ele não sobe reto para eu achar o meio do barco aqui, ele tá um pouquinho inclinado, tá vendo? Se eu fosse traçar uma reta, ela não seria reta, ela estaria meio tortinha. Tem uma certa inclinação aqui. A distância daqui para a curva do meu barco é menor, não tá tudo isso, então a minha curva aqui é mais ampla. Talvez seja isso, a minha curva aqui também seja mais ampla. Será? Que eu errei nessa largura aqui, essa largura é maior. Vamos conferir. Tô conferindo agora essa distância do ponto do meu barco até aqui embaixo. Eu acho que tá correto esse ponto aqui. Daqui pra cá eu também acho que tá correto. Essa distância eu acho que tá ok. Aqui da escada talvez um pouco mais pra cima. A questão é que essa curva embaixo, ela vem quase até o fim do meu papel. Será que eu deixei o papel muito largo? Pode ser isso. Mas vamos lá. Vamos deixar... Vamos procurar abrir essa curva aqui. Aqui em cima, tá vendo que essa distância, se eu pego essa linha de referência aqui, vou passar ela como um eixo, a linha do meio do meu barco até aqui, do fim do papel, a distância dá aqui, ó. A minha espessura do meu barco seria aqui. Então, vou fazer esse ajuste. Gente, eu vou precisar usar borracha porque eu tô ficando perdida nos meus traços. É uma contradição. Eu vou falar pra vocês que tá permitido pra gente conseguir ver os ajustes, porque senão eu não vou conseguir me entender aqui.
trás saindo mais ou menos da ponta do corrimão, tem uma distância aqui que dá uma margem. Vou fazer uma curva aqui. Essa curva vem até aqui, mais ou menos. Lá atrás faz um triângulo, outro triângulo. Aí começa a ficar meio embaçado aqui umas forminhas, né? Tem um triângulo. E agora nós vamos pintar esse barco nível 3. Eita trabalheira!